Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo e este não é um vídeo de review do Galaxy S24 Plus. É um vídeo de história de uso, é um vídeo que eu vou comentar o que eu estou achando do aparelho, como estão os testes e o que eu realmente gostei dele. Vamos nessa? Então vamos lá. A comparação com o, vamos dizer, o irmão mais velho é inevitável, mas em pouco tempo eu acabei deixando esse aparelho de lado e focando somente 100% neste modelo, no S24 Plus. E algumas coisas me chamam a atenção de forma positiva. Primeiro, essa lateral mais reta, ela acomoda muito bem nas mãos e lembra muito, claro, a linha de celulares da Apple, tá? Lembra muito a iPhone. Aqui no S24 Ultra eu tenho uma lateral mais arredondada em titânio, enquanto aqui eu tenho linhas mais retas realmente, tá? Então, é a primeira coisa que chama atenção quando você pega o aparelho na mão, mas de uma forma positiva, tá? Por que que eu digo isso? Porque ele é muito agradável de segurar, ele fica muito bem acomodado na mão por conta dessas bordas arredondadas, tá? Sou fã da linha Note, como sou fã da linha Ultra, mas é fato que esse pontudo aqui, né, essa quina, ela incomoda mais na mão com o tempo de uso, não estou falando em usar pouco tempo, ela incomoda mais do que essa borda arredondada. Por outro lado, também é fato que aqui eu tenho uma área muito maior de tela, tanto para jogar quanto para consumir conteúdo e principalmente para poder usar a canetinha do aparelho. Mas é outra proposta, é outro público, é outro perfil de usuário. A sensação de uso com esse aparelho eu achei muito interessante, primeiro até pelo formato, como eu disse, né? Ele é muito semelhante no tamanho e nas proporções ao iPhone 15 Pro Max, tá? Ele me lembra muito, tudo, é muito engraçado. Você coloca um do lado do outro, eles são bem parecidos de tamanho e ficam bem parecidos por conta das bordas retas, tá? E assim, a sensação de uso também acaba sendo muito semelhante, tá? Falando aqui de desempenho, tá? Esse é o grande problema, o grande ponto que todo mundo acaba levantando. Puxa vida, aqui eu tenho um processador Exynos. Como é que está o desempenho desse aparelho com o processador Exynos? Aqui, só para abrir um joguinho enquanto a gente conversa, mas o que eu senti, gente? Ele aquece por volta, algo em torno de 1 a 2 graus a mais, chegando no máximo, se eu não estou enganado, tá? Se minha memória não me traiu, a 42 graus, enquanto que eu cheguei, acho que até na média 40, mas tive pico de 42 graus também com o S24 Ultra, com um resultado muito interessante. A diferença, o que eu senti é que esse aparelho aqui, primeiro ponto, né, ele chegava na temperatura mais alta rapidamente. Então veja que eu estou aqui já testando há algum tempo, né, eu fui abrindo alguns aplicativos para poder gravar esse vídeo para vocês, e nessa história que ele chegou a 41 graus, tá? Então assim, é claro que tem todo esse esforço de carregamento inicial do jogo, que é bem pesado, e claro também esse jogo especialmente eu estava jogando com gráficos no máximo, o que no meu ponto de vista, no mobile, não é absolutamente necessário. Você está com uma tela bem pequena, não precisa disso tudo, e é mais interessante você ter um desempenho mais legal, né? Um desempenho mais liso, do que você ter uma questão gráfica, né? Puxa, tudo no máximo, tudo uma maravilha, tá? E eu vou te dizer uma coisa, olha, um ponto que vale a pena a gente comentar é que você consegue gráficos excelentes com o médio, vamos dizer assim, tá? Não precisa jogar com 60 frames, jogar com tanta qualidade gráfica assim, tá? Ali, cheguei nos 42 graus. Claro, também existe um ponto que eu tenho que ressaltar, que é o fato de eu ter recebido o aparelho emprestado da Samsung e ele veio sem uma capinha. E claro, você acaba sentindo o aquecimento dele na mão, muito mais direto do que esse aparelho aqui que eu acabo jogando com capinha. Mas de qualquer forma, eu fiz até, publiquei aqui no canal outros vídeos,
E o desempenho dos dois aparelhos, apesar de ter um uso aqui principalmente de GPU maior, mais elevado do que no Galaxy S24 Ultra, eu senti que o desempenho está idêntico, nenhum desses aparelhos travou jogando, nenhum, eu tive qualquer problema. E é claro, esses 42 graus aqui dependem muito do dia, tá? Hoje está um dia quente em São Paulo. No primeiro teste que eu fiz, eu tinha ali talvez uns 4 graus a menos de temperatura no ambiente que eu estava gravando. E isso vai acontecer com todos os criadores de conteúdo e todos os usuários. Depende muito da onde você está jogando. Não estou falando que precisa obrigatoriamente ter um ar-condicionado. Estou falando que de repente você tem um ventilador no ambiente, se está um dia um pouco mais frio, você vai ter um aquecimento menor. Aqui eu cheguei a 43 graus, tá? Então, assim, tudo depende do lugar que você está jogando e dos gráficos, o tamanho aqui, né, da resolução, da quantidade de sombras e tudo mais. Então, aqui é aquela história. Claro que eu tive a intenção de jogar no mais alto possível, tá? Mas eu acho que jogando num médio padrão, tá? Eu acho que você, até vou tentar mostrar para vocês, você consegue um resultado bem interessante. Então vamos reiniciar esse jogo aqui. Você consegue um resultado bem interessante e uma temperatura mais baixa. Chegou a incomodar nas mãos? Incomoda um pouco porque está sem capinha, simples assim, só por isso. Se tivesse com iPhone 14 Pro sem capinha, eu ia sentir a mesma temperatura. O Galaxy S23 Ultra sem capinha, mesma coisa. Entendeu, gente? Então assim, depende muito de como você está fazendo o uso do aparelho, tá? Então, aqui voltando ao médio, né, aqui para mostrar para vocês, só para fechar esse assunto, mas a questão é que ele esfria também bem rápido, né? Ele já caiu 2 graus aqui, claro, todo esse esforço de subir o jogo, de começar, de iniciar, carregar um jogo desse tamanho não é brincadeira, tá? Olha só, preparando para carregar dados, é um esforço grande de qualquer celular, tá? Então, eu acredito que eu não tive, posso dizer que eu não tive problemas de superaquecimento nesse aparelho, tá dentro do normal. Claro, gente, eu vi alguns testes de alguns youtubers amigos meus que usaram vários aplicativos diferentes, mostrando a queda do desempenho quando você começa a usar e exigir num grau super elevado, aquela história toda. Mas olha, gente, sinceramente, a minha intenção aqui não é ser tão técnico, a minha intenção é mostrar até fora de um dia a dia de uma pessoa normal, tá? Porque nem todo mundo joga no celular um game tão pesado quanto esse aqui, tá? Então aqui é só para mostrar para vocês, ó, o gráfico tá legal, na minha opinião tá excelente. Ele vai com certeza, com o passar do tempo, esquentar um pouquinho menos, se bem que ali, ó, tá 42 do mesmo jeito, deve bater os 43. Eu comentei, hoje tá um dia quente, estou gravando numa varanda, então num dia normal ele estaria, eu acho que a 40, 39 graus. Ah, então assim, tem muita sombra, mesmo assim, ó, a sombra do personagem. É um esforço muito grande para qualquer celular, né? Então, mas olha o sol, olha como tá bonito, gente. Então assim, para mim, não tenho reclamação nenhuma. Você vê que parou no 41 aqui, eu consegui, no jogo anterior já estava a 43, e aqui eu tô a 41. Então, mudar os gráficos para o médio já deu uma diferença interessante, tá? Então, assim, olha a GPU, que eu estava usando 100%, eu estou usando 34%. E não senti nenhum grande prejuízo em deixar o jogo nesse médio. Olha, as sombras são bonitas, o jogo está fluido. Então, na minha opinião, é assim, é melhor você ter fluidez do que ter um gráfico absurdo, que assim a gente nem percebe numa tela tão pequena, e vai estar consumindo mais bateria, vai estar consumindo mais do hardware do aparelho, sem ter um ganho significativo. Então aqui, ó,
tô com sombras, tô jogando direitinho, bonitinho aqui, ó, e não passa mais de 41 graus, tá? Então fica a dica, não precisa jogar com tudo no máximo, tá? Já gravei alguns vídeos, inclusive vou publicar em breve um vídeo sobre a gravação de vídeo em 4K aqui nesse aparelho, como se fosse uma câmera do canal. Também não tive nenhum aquecimento superior a 41, 42 graus, mesmo em dias quentes, a coisa funciona direitinho. E assim, o que eu falo, aqui eu estou tratando como um usuário normal, tá? Então mesmo jogando por períodos mais longos, eu só senti falta da capinha, porque qualquer celular, gente, não precisa ser esse aqui, qualquer celular, se você fica com ele direto na mão, seco assim, você vai sentir o calor dele, não tem como. Mas não é um calor assim absurdo, algo que incomoda ou algo que diminua a performance desse aparelho, tá? Então, estou bem feliz com ele, e o que eu digo, né? Muita gente fala, pô, mas quem é o público desse aparelho? É inevitável nesse ponto você comparar com o irmão mais velho, tá? Então, os principais ganhos, quando você compara esses dois aparelhos aqui, os principais ganhos da escolha do Galaxy S24 Plus: preço, você vai gastar menos, tá? Então, primeiro ponto, sempre vai estar mais barato. Segundo ponto, ele não tem essas quinas, né? Ele não é tão quadradão, então ele fica mais compacto, mais agradável no bolso e mais agradável na mão, que eu falei no início do vídeo, né? Não tem essa ponta aqui que incomoda na palma da mão. Ele é tem uma ergonomia mais agradável. Você vai ter uma tela tão boa quanto nos dois aparelhos, com uma resolução mais alta, porque antes o Plus e o S23, né, o S23 Plus tinham o mesmo tipo de tela que não tinha a alta resolução que tem a tela do Ultra. Hoje não tem mais esse problema. Então vai ter uma tela com uma imagem super legal. Claro, não vai ter titânio, não vai ter a lente extra aqui com um zoom ótico de 5 vezes, mas um zoom ótico de 3 vezes faz sim um bom serviço. Eu tenho utilizado com uma boa frequência, né, nesses dias de teste, e gostei muito dos resultados. E agora, gente, é aquela história, você tem que colocar na balança. Primeiro ponto, diferença de preço. Aqui você ganha. Segundo ponto, você precisa realmente da canetinha do aparelho? Não é todo mundo que precisa. Então, se você não precisa, outro ponto que você risca o modelo Ultra. Você precisa do 5 ótico e dos 10 com aquele, né, não vou dizer digital, é uma alta resolução que ela sofre um recorte, então ela fica muito boa, não é aquilo que as pessoas geralmente imaginam que seja esse zoom de 10 vezes. Apesar de não ser ótico, entrega resultados muito bons, eu diria que em algumas situações, alguns cenários até superiores, com uma boa margem ao S23 Ultra, com um zoom ótico de 10 vezes. Então, no Ultra deste ano você consegue um resultado até melhor em vários cenários de uso, e como você tem uma lente e um sensor, né, um sensor de 50 megapixels, você tem um resultado melhor sim. Aqui você não vai ter acesso a essa novidade, mas vai ter excelentes fotos noturnas, o zoom ótico de 3 vezes é bem competente e bem útil, o aparelho é mais leve, mais barato, leve é pouca coisa, mas mais barato, mais fácil de transportar, e não tem o que você não usa se você não é uma pessoa de canetinha, de Galaxy Note da vida. Você não vai sentir falta nenhuma e vai gastar menos. O Exynos atrapalha a vida? Gente, não atrapalhou em nada. Sinto sim o aquecimento, mas é o aquecimento de top de linha. Qualquer top de linha, quando exigido, vai aquecer. Isso não existe, gente, não tem como. Então está dentro do que eu espero. Com detalhe, ele está de fábrica muito melhor do que chegou o S23 Ultra no ano passado, que chegou pegando fogo mesmo, tá? E só foi arrumado isso na segunda atualização pela Samsung. Depois virou um aparelho que até hoje eu considero um avião, assim, é fantástico o S23 Ultra. Quem tem não precisa trocar pela linha S24, mas demorou um tempinho ali, alguns meses no comecinho, para poder ter um aparelho
como nós esperávamos, tá? Esse aqui não está naquele nível, ele está um aquecimento que você sente que ele aquece um pouco mais rápido, fazendo a mesma tarefa do que o S24 Ultra. É pouca coisa, mas você percebe que ele chega lá, sei lá, com 2, 3 minutos, 4 minutos no máximo, ele já chegou lá uns 2, 3 minutos, ele chega numa temperatura que o Ultra vai demorar 6 para chegar a 7. Tá? Mas ninguém fica fazendo, por exemplo, ninguém vai jogar só 7 minutos. A não ser que seja uma coisa de, sei lá, tá numa fila, muito rápido, senão ninguém vai jogar por um período apenas de 5 ou 6 minutos, 7 minutos, tá? Então, no final das contas, o aquecimento dos dois fica muito parecido, tá? Então, não senti que é uma coisa tão absurda. E performance impecável, o tamanho está excelente, então é um aparelho que eu compraria. Por que que eu optei pelo S24 Ultra e não optei por esse aparelho? Porque quem acompanha o canal sabe que eu sou uma pessoa, né, um usuário de linha Note. Então eu gosto e faço uso da canetinha e eu gosto da tela quadradona. Eu acho que dá um campo visual um pouco maior e é mais interessante para o meu perfil de uso. Mas eu diria que para a maior parte dos usuários, esse aqui é um aparelho que acaba sendo mais adequado. Tem um custo-benefício muito bom, o processador Exynos não atrapalhou em nada, tem um desempenho impecável, tem excelentes câmeras, incluindo no modo noturno, então assim, não tem reclamação nenhuma, fora os recursos de inteligência artificial, né, que estão aqui e funcionam de uma maneira super legal, tá? Então aqui só para mostrar o que já foi testado, né, em outros aparelhos, mas a questão da inteligência artificial. Então aqui você consegue vários resultados, seja lá o que for, né, que você queira pesquisar, você consegue pesquisar com um toque aqui na parte baixa da tela, ou pegar uma foto, fazer a mesma coisa. Tem a parte de tradução, tem a parte de notas, que pode não funcionar com a escrita, mas funciona com a nota já escrita. Você consegue fazer resumo, você consegue gravar uma reunião e depois fazer uma ata da reunião, pegar a transcrição dela inteira e fazer um resumo de uma aula, de uma reunião, do que você quiser. Então aqui você tem todos os recursos de inteligência artificial que tem no modelo mais caro. Você tem excelentes câmeras, você tem um form factor aqui muito mais adequado, muito mais agradável, e ele no bolso, por ser um pouco menor, também fica muito mais ajeitado ali. No console do carro também eu senti que o espaço, né, que o console ele fecha ali a tampinha, né, onde você põe o braço no carro, e aqui você pode colocar o cabo que ainda sobra um espaço um pouco maior do que sobra no Ultra, tá? Então ele fica mais, melhor acomodado, né? Nem mais, não seria uma melhoria assim, né, em quantidade, seria melhor mesmo, a acomodação fica perfeita. Então, tanto no bolso quanto no console, tá excelente, gravação de vídeo, fotos, tá excelente. Você vai perder a canetinha, você vai perder o zoom ótico de, vamos dizer, né, o de 5 vezes, que está muito próximo do de 3, mas você perde o de 10, que não é ótico, mas é aquela história toda que eu contei para vocês. Então, sim, no final das contas, eu acho que nesse aparelho você tem mais ganhos e a definição, compro ou não compro, na minha opinião, fica nem por conta de processador, nem vou entrar em briga de Exynos com Qualcomm, com Snapdragon, que para o usuário normal isso pouco importa. Eu acho que o grande ponto de escolha aqui é sim a caneta. Você precisa da caneta e você tem mais dinheiro para gastar, vai no Ultra. Você não liga para a caneta, vai nesse aparelho aqui sossegado, que é um baita de um aparelho super interessante. E agora, em breve, vou começar a publicar alguns testes de gravação de vídeo, que é um negócio que me interessa muito, e vou explicar por que agora para vocês. Então, a questão da gravação de vídeo é o seguinte, ele é um aparelho mais compacto, ele não é tão largo quanto o Galaxy S24 Ultra, então ele fica melhor em suportes e fica melhor em gimbal. Então esse é um ponto que eu acho que é muito interessante e deve ser colocado na lista para quem grava conteúdo com o celular. Gravação de vídeo, gente,
num aparelho ou no outro vai ser idêntica, você não vai ter uma perda porque você não está com o modelo Ultra. Não vai ter diferença na gravação de vídeo, os dois vão fazer o mesmo trabalho, claro, você vai ter um pouquinho menos de zoom, mas no dia a dia, dependendo do conteúdo que você quer gravar, se for um canal como o meu, você não vai ver diferença, tá? Porque você não vai ficar aplicando o zoom de 5 vezes, 10 vezes numa gravação de vídeo. É muito difícil isso acontecer, a não ser que você, sei lá, trabalha com turismo e tal, senão o usuário normal não vai precisar disso. E ele acomoda melhor no gimbal, e ele acomoda melhor no tripé, né, naquele suporte para celular, porque realmente é um sufoco, quem sabe o que eu estou falando, né, quem usa em tripé o Galaxy S24 Ultra ou S23 Ultra sabe que é um sufoco colocar ele num suporte de celular, porque você estica até o limite, porque o celular é muito largo, tá? Então você vai ter um equipamento mais leve, até o gimbal, se bobear, vai ficar muito melhor acomodado, se bobear, até vai gastar menos a bateria, porque vai fazer menos esforço ali para controlar o peso, né, compensar o peso do equipamento, mas o fato é que ele fica sim melhor e é muito mais agradável usar em gimbal esse tipo de celular. Então fica a dica aí para produtores de conteúdo, vai gastar menos, vai ter a mesma qualidade, uma qualidade muito semelhante e vai conseguir acomodar muito melhor nos seus equipamentos. Então acho que fica aí a dica, com certeza vai ser muito mais agradável de usar do que um celular gigante. Então é isso, gente. Esse foi o não review, né? É mais um pouco de história de uso. Vou gravar outros vídeos mais focados em outras situações de uso, mas o que eu posso dizer é que é bom para jogar, é bom para multitarefa, ele é bom para usar o modo DeX. Usei aqui na TV, funciona direitinho também, dentro do esperado, com janelas múltiplas abertas, sem sofrimento nenhum. E aquela história, atinge a um aquecimento máximo um pouquinho mais cedo do que o S24 Ultra, mas eu não senti que é um tempo suficiente para você falar, puxa vida, olha, ele tá péssimo, ele não tá bom, ele esquenta demais. Gente, o desempenho para uma pessoa normal tá excelente nos dois casos, e esse aqui fica melhor no bolso, fica melhor na mão, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.